Hora do Enem Especial Entrevistas 2017 no ar. A história é escrita e reescrita num processo constante. E isso vale para todas as épocas. Quem mostra isso é o egiptólogo Pedro von Seehausen. E no segundo bloco, o criador do Museu de Favela, Mário Chagas. No terceiro bloco, a historiadora Mary Del Priore, autora de 48 livros. Só fera, né? Roda a vinheta! E agora a gente parte numa expedição pelo Egito Antigo. Sabe todas aquelas pirâmides, hieróglifos, deuses com caras de animais que a gente vê nos filmes e séries? Eles fazem parte do dia a dia de Pedro von Seehausen. Por gentileza, Pedro? Opa! Beleza? Belezinha. Pedro, toda vez que a gente vê arqueólogos em filme, tem uma múmia, tem uma maldição de faraó, não dá medo? Não, a gente se acostuma, né? Isso é um trabalho científico, né? Você acaba se acostumando com as múmias. Tem uma diferença, assim, às vezes você trabalhar com esqueleto e trabalhar com múmia, né? Múmia tem rosto, né? Ela olha pra você, mas você se acostuma, já naturaliza. É aí que dá mais medo ainda. Não, você naturaliza. Conta pra gente como foi a primeira vez. Então, a primeira vez que eu participei desse projeto que eu participo hoje, né, que é o projeto Neferhotep, foi em 2014, mas o projeto já vem desde 99, né? É um projeto de cooperação entre argentinos, brasileiros, italianos e alemães, né? Já teve algum perrengue faraônico? Sempre tem um perrenguezinho ou outro, né? Nesse ano, por exemplo, agora em 2017, faltou luz dentro da tumba, né? Teve um problema na parte elétrica, aí você fica lá dentro tudo escuro, sem poder sair, é um pouquinho complicado. Pô, não pagaram a conta da pirâmide? Não, é complicado às vezes, mas sempre tem essas... Deu um problema na parte elétrica mesmo. E aí, não deu medo? Tive que ficar sentado esperando. Foi bom pra refletir, né? Ficar sentado dentro de uma tumba uns 20 minutos esperando a luz voltar, né? E tem alguma superstição, algum ritual antes de entrar na tumba? Olha, no geral, assim, a gente tá fazendo um trabalho científico, né? Então tem que se livrar um pouco disso. Mas muita gente às vezes tem, mas é bom sempre se livrar disso. Eu não trabalho diretamente com as múmias, né? Eu trabalho com a cultura material associada a ela. Quem trabalha diretamente com as múmias, assim, no geral, costuma ser o bioarqueólogo, né? E qual a diferença entre bioarqueólogo e arqueólogo? Bom, o arqueólogo, ele lida com a cultura material, né? E, tipo, o bioarqueólogo é um arqueólogo que tá, muitas vezes, focado nos restos mortais mesmo em si, né? Analisar, ver causas mortes e tentar fazer o trabalho em cima disso, né? Agora, você também leva múmias para fazer tomografia, né? Explica isso. Então, foi a equipe do Museu Nacional, né, com uma parceria com outras instituições, que acabou, que levou uma das múmias da coleção recentemente para fazer uma tomografia, né, para a gente poder ter um pouco mais de informação sobre o processo de mumificação, sobre aquela múmia em si, né. E como é que foi? Mas por quê? Então, ela não foi a primeira múmia que o Museu Nacional levou para fazer uma tomografia. Ela chegou já a levar a Chamonansu e levou outras múmias da coleção. Assim, quando a gente levando a múmia, a gente sempre tem uma informação sobre, tipo, idade, sexo, né, causas de mortes, processo de mumificação, se tinha algum amuleto dentro. Então, assim, é tentar entender um pouquinho melhor, né? É tentar aplicar um pouco melhor essas tecnologias para que isso dê resposta, tecnologias novas, para que se dê uma resposta melhores respostas para gente, né? Show de bola. Vem cá, por que é tão importante conhecer o Egito Antigo? Bom, o Egito foi a mãe do mundo, né? De certa forma, né? As pessoas chamam o Egito de mãe do mundo, né? Muita coisa veio do Egito, né? Muita coisa que a gente não tem nem ideia que, tipo, veio do Egito. Por exemplo, a primeira greve foi feita no Egito, né? E tem tanta coisa que veio desse primeiro contexto do Egito. E, assim, tem toda essa importância em cima disso, né? Mas, no geral, estudar o Egito, assim, tem tanta importância quanto estudar qualquer período da história. A importância de você conhecer o seu passado, você conhecer um pouco melhor, né? E buscar sempre esse conhecimento sobre isso. Agora, para chegar até lá,
você estudou arqueologia e história. Foi sua primeira opção de curso? Desde pequenininho eu queria ser arqueólogo. Quando eu fui tentar fazer a arqueologia, não tinha no estado do Rio de Janeiro ainda. Hoje em dia tem o curso na UERJ, né? Então, assim, eu tive que fazer história, né? Sempre fiz história. Um pouco mais tentando voltar para o lado da arqueologia, sempre puxando matérias que seriam úteis na arqueologia, lendo sobre arqueologia e escrevendo temas afins de arqueologia. Aí no mestrado eu fiz arqueologia e no doutorado agora estou caminhando para arqueologia também, né? Então você estabeleceu esse plano lá atrás e correu atrás? Ah, sim, desde os 10 anos de idade, né? Quando eu era criança eu sempre brincava falando que eu queria ser arqueólogo, e por aí vai, aquela coisa toda de você, tipo, ler livros e mais livros sobre o Egito quando era criança, né? E como seus amigos reagiam quando você falava que queria ser arqueólogo aos 10 anos de idade? Olha, quando eu era pequeno, eu brincava com meus amigos que nós seríamos arqueólogos, né? Recentemente, eu até encontrei um conhecido, assim, que eu brincava quando eu era criança, né? Ele perguntou, lembra quando a gente era criança? A gente era mó idiota, queria ser arqueólogo, né? E aí, o que você está fazendo da sua vida agora? Eu falei, bom, então, eu virei arqueólogo. Ixi, climão, né? E no Brasil, há espaço para pesquisas de campos também? Sim, sim, bastante. Tanto no período pré-colonial, né? Quanto no período da arqueologia histórica aqui no Brasil. E como está o mercado de trabalho? Olha, são duas forças, assim, que aparecem, que absorvem bastante a mão de obra do arqueólogo, né? Uma é a universidade, né, o meio científico, e outra, assim, também, que está um pouco relacionada com a universidade também, né? Mas são as licitações ambientais em canteiro de obra, né? Trabalhando mais necessariamente com arqueologia de salvamento. Olha aí, canteiro de obra, e já encontraram algum material? Sim, o tempo todo, né? Projetos como Porto Maravilha, VLT, tiveram que ser alterados o tempo todo em decorrência das descobertas arqueológicas, né? E para quem está se preparando para o Enem, qual é a dica para se estudar história? Olha, eu sempre digo, leia muito, leia bastante, né? Vá lendo os assuntos que te interessam, que estão ligados à arqueologia, que estão ligados à história no geral, né? Uma dica, assim, que é valiosa, é você sempre perguntar, pedir o seu professor de história para ele te indicar livros para elas, é isso. Isso que me ajudou bastante a fazer na época que eu estava fazendo o vestibular, na época, a desenvolver uma boa nota em redação e uma boa nota em história e nas humanas de modo geral, né? Show de bola, Pedro! Muitíssimo obrigado mesmo pela presença, viu? E o tema agora é Museu de Favela. Isso mesmo! O nosso convidado é museólogo social e um dos idealizadores desse projeto. Então vem pra cá, Mário Chagas! Salve, Lândia. Seja bem-vindo. Obrigado. Qual é o principal trabalho do Museu de Favelas? O primeiro projeto deles chamava-se Um Despertar de Almas e Sonhos. Era uma exposição que foi montada, inaugurada na quadra de samba da Escola Alegria da Zona Sul, né, lá no Cantagalo, e foi uma exposição que falava sobre os mais velhos do morro. Mas tem um projeto, Lândia, que eu acho que, assim, quando você fala o principal, talvez ele se destaque mesmo, que é um chamado Mulheres Guerreiras. Esse projeto é magnífico. Todo ano, pelo menos 13 mulheres da comunidade, das 3, Pavãozinho e Cantagalo, são selecionadas, e a história delas é contada, a história de vida, e se transforma em exposição, se transforma em vídeo, em variadas coisas, né? Tem um projeto magnífico que chama-se Casas Tela. Em 20 casas, nas fachadas das casas, foram grafitadas as histórias da comunidade. Então, como é que a comunidade se desenvolveu e etc. E isso forma o grande roteiro do museu, que é um museu de território, é um museu de percurso. Ele é diferente de outros, né? Você chegou no morro, você está no museu, né? Eu vi você desenhando aquilo dali, né? Achei bacana, porque é um pouco do perfil lá do morro, lá do Cantagalo, e o roteiro das casas tela é como se fosse isso aí, né? São casas pintadas, né? Com as histórias de grafite. Você vai visitando as casas e fazendo o seu roteiro. E qual a importância de ter um lugar, assim, historicamente segregado como a favela, sendo um tema de museu? Há uma tentativa de segregação. É como se elas não fizessem parte da cidade, né? Então, e na verdade, o Museu de Favela, ele diz o contrário disso tudo, né? Ele afirma a potência da favela e diz a favela faz parte da cidade. O museu tem assim uma potência artística, poética, tem desde o funk, o samba, né, o forró, e é importante romper com as cisões entre o morro e o asfalto, né? E o museu contribui para isso, ele contribui para que a gente compreenda que, né, não existem muros isolando, esses muros são mais imaginários do que outra coisa, né? Mas e aí, como surgiu a primeira favela brasileira? Essa é uma história muito interessante, né? Quer dizer, eu diria assim, é a primeira favela a ser chamada de favela, né? E a história está ligada com a Guerra de Canudos, lá no sertão da Bahia, né?
O que aconteceu foi que, depois da República, os conselheiristas, que eram os seguidores de Antônio Conselheiro, né, eles não reconheciam bem a República, pois o Exército Brasileiro mandou expedições para lá. Foi uma primeira expedição, ainda estadual, saída da Bahia. Os conselheiristas venceram. Foi uma segunda expedição, os conselheiristas venceram a segunda expedição. A terceira também foi vencida pelos conselheiristas. O Exército armou uma grande expedição, mandou para o sertão da Bahia, e essa expedição derrotou os conselheiristas. Mas os soldados que foram para essa quarta expedição receberam a promessa de que eles fossem lá lutar e, se vencessem, eles receberiam terras. Quando os soldados voltaram para o Rio de Janeiro, foram buscar o cumprimento da promessa, que não se cumpriu. Eles acamparam ali ao lado, onde hoje é o Ministério da Guerra, junto do Morro da Providência. E o que acontecia é que lá em Canudos tinha um morro chamado Morro de Favela, que é uma planta. Mas, enfim, os soldados que acamparam ali foram se instalando no Morro da Providência de modo provisório. O provisório ficou permanente, coisas um pouco parecidas. Eles disseram favela, Morro de Favela, e aí pegou. E você só trabalha no Museu de Favelas? Eu sou um professor, eu tenho uma atuação na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, onde eu leciono na área de museologia, né, e faço questão de trabalhar na perspectiva da museologia social, né. Também atuo num programa de pós-graduação em museologia e patrimônio, lá mesmo na Unirio, né, e tenho uma atuação no Ministério da Cultura. Eu divido meu tempo de trabalho entre o Ministério da Cultura, no Museu da República e na universidade. Eu tenho a satisfação e a honra, né, de ter ajudado na criação do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, né? É uma autarquia federal que tem o objetivo de contribuir para a articulação dos museus no Brasil, né? Sejam museus comunitários, museus sociais ou não. Você concorda com essa máxima de que o brasileiro não lembra do seu passado? Não concordo. Porque a memória, ela é seletiva. Ninguém tem a memória total das coisas, né? Se nós tivéssemos a memória total, nós seríamos seres repetidores. Porque nós temos memória e esquecimento, nós podemos criar. Então, nós somos resultado dessa tensão entre memória e esquecimento. Eu, você, todos nós, quem vai para o Enem, é resultado dessa tensão. Esquecer é normal, então. Esquecer é absolutamente... O estranho seria não esquecer. A questão é o que está sendo selecionado, o que está sendo lembrado e o que está sendo esquecido. Falando em memória seletiva, a nossa galera só pensa no Enem. Então, qual é a sua dica? Em termos de filmes, eu viria de novo o filme Canudos, A Guerra de Canudos, mas também diria para o pessoal do Enem, já que estamos falando nesse tema Museu de Favela, para dar uma olhada nas publicações do Museu de Favela, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, Histórias de Vida e Memória Social, Lande. Isso foi um projeto belíssimo, feito com apoio da FAPERJ, mas feito pela PUC do Rio de Janeiro e pelo Museu de Favela. E aqui eles contam esse projeto que eu mencionei das mulheres guerreiras. Tem esse livro aqui também, Circuitos Casastella, né, que é o Caminhos de Vida do Museu de Favela. Esse livro conta a historinha que eu disse para você, que é sobre as pinturas de grafite feitas nas 20 casas que formam o circuito do museu. Aqui, por exemplo, essa é uma revista do IBRAM, que você me perguntou, do IBRAM, a Revista Brasileira de Museus e Museologia, Revista Musas, e esse número foi dedicado ao Museu da Maré. Isso aqui é uma coisinha que eu mesmo fiz. Eu escrevi esse livro que chama-se A Uma Gota de Sangue em Cada Museu. Foi publicado pela editora Argos e aqui eu trabalho com o pensamento do Mário de Andrade. Então, pra galera do Morro e do Asfalto que quer subir o Cantagalo e visitar o Museu de Favelas, como faz? Entra no site do museu, que é um site importante, bem feito, criativo, dinâmico, né? Eu até diria que conversa com a hora do Enem, viu? Tem ali uma conversa. Mas ele é muito colorido e tal. E lá tem os dados, tem e-mail, telefone, etc. Por que isso é importante? Porque é possível fazer uma visita guiada, né, com os moradores que trabalham no Museu de Favela.
E aí tudo fica mais rico, tudo fica mais interessante, né? Mário, muito obrigado mesmo por esse papo esclarecedor. Valeu mesmo. Valeu. E parabéns, viu? Legal. Obrigado. E se você acha que entender de história se resume a decorar data e nome de evento, tá na hora de rever os seus conceitos. Nossa convidada explica. Ela é escritora, premiada, best-seller e sabe tudo de história do Brasil. Seja bem-vinda, Mary Del Priori. Eu só não sabia que eu ia encontrar uma pessoa tão simpática como você. Seja bem-vinda. Tudo bem, Lange? É uma honra ter você aqui, viu? Eu alegríssima aqui de estar contigo também. Você tem 48 livros. Como consegue ser tão produtivo assim? Amor, né? Coisa mais importante quando se faz história é a gente estar envolvida com o tema, com os personagens, com aquele momento. Aí eu saio lendo tudo, vou ler livro, vou pegar documento, vou para os arquivos, vou entrevistar as pessoas, dependendo do período do qual eu esteja tratando. Tudo isso, né, vai fazer um caldo, uma delícia, um sucão de gente, de vozes, de eventos, de situações. E o que eu acho importante, Lange, é que nessa época em que a gente está vivendo, que a imagem é tão fundamental, o importante é a gente contar isso tudo para o pessoal descrevendo. É importante que escrever seja descrever também, para o pessoal achar que está no tapete mágico, subiu ali, vai fazer uma viagem para a história e vai ficar perto de todo esse mundão de gente que estava lá atrás. A sua escrita muitas vezes se aproxima da literatura. Você até escreveu, inclusive, um romance histórico. Então, onde está a fronteira entre esses dois universos? Olha, por mim não tem fronteira nenhuma. A fronteira é contar bem, né? E levar a informação bem levada para o leitor. É óbvio que o historiador ele tem um compromisso muito grande com as fontes documentais, né? Enquanto a gente não tiver outro documento sobre a proclamação da República, o achamento do Brasil, a primeira Constituição que foi escrita por aqui, nada disso vai mudar. Bom, você já escreveu sobre o cotidiano, sobre mulheres, e os últimos livros são sobre histórias da gente brasileira. Qual a importância de se investigar esses temas? E a gente brasileira? Você, eu, tanta gente, gente no norte, gente no sul, hábitos completamente diferentes, tradições diferentes, formas de namorar, formas de se casar, formas de morar, alimentos, né? A minha ideia foi justamente reconstituir ao longo dos séculos colônia, império, república e depois a contemporaneidade, a história dessas pessoas, como é que elas viveram. E um negócio bacana, Alain, de destacar é que a gente tem essa imagem do Brasil na caixinha, né? Escravos e senhores, operários e patrões, e não é nada disso. Basta a gente se debruçar sobre os documentos, a gente vai ver que o Brasil é um país de uma mobilidade social enorme. A gente vai ver que o Brasil é um país de empreendedores. É um país onde as pessoas, através da criatividade delas, através das mãos delas, através das ideias, elas conseguem tirar do chão, elas conseguem tirar do leite de pedra, literalmente, né? Mas elas conseguem construir uma história, elas conseguem sair, na maioria das vezes, de situações extremamente penosas, né? Só para dar um exemplo, assim, que o pessoal conhece bastante. Final do século XVIII, escravidão. Aí a gente fica imaginando aquela novelinha ali, o escravo amarrado, apanhando, o senhorzinho batendo. Não era nada disso. Final do século XVIII, nós já temos uma mobilidade de negros e pardos no Brasil, que é um negócio impressionante. 74% da população brasileira, em 1819, era de homens livres, gente como você e eu, pardos como nós, né? Todos nós temos aí no fundo da gaveta uma avó negra, índia, cafusa, o que seja. Então, essas pessoas estavam transformando, através do pequeno comércio, através da pequena agricultura. Tinha gente em toda parte inventando o que vender, inventando o que produzir, inventando como entrar nas brechas do sistema. Então, imaginar o Brasil, só o Brasil do plantation, cana, café, isso tudo é uma falácia, né? O que nós temos que imaginar é que essa gente brasileira era uma gente extremamente produtiva, empreendedora, e tá aí o resultado, somos nós aqui. E qual a diferença entre fazer esse tipo de história e aquela voltada aos grandes fatos? São opções, mas eu acho que nós temos um compromisso. Nós que gostamos desse país e que gostamos da gente brasileira, eu acho que o nosso compromisso é fazer as pessoas entenderem de onde elas vieram.
quem elas são, sem coitadismo, tá? Bom, e durante toda essa pesquisa sobre a gente brasileira, aconteceu algo inesperado? Tem alguma curiosidade que você possa falar? Olha, milhares, né? Mas como eu sei que a gente está falando aí para jovens, eu vou falar só um pouquinho do que era o namoro, né? Que é uma coisa que interessa para todo mundo. A importância da virgindade até os anos 60, né? A menina não podia dar de jeito nenhum. No máximo, só para dar uma ideia, no século XIX, o que era, assim, a maior manifestação de carinho que um rapaz podia fazer numa moça? Eram os chamados mimos de Portugal. O mimo de Portugal era um beliscão, assim, que o rapaz dava no bracinho da moça, que era a única coisa que aparecia, porque ela usava mangas até aqui, luvas até aqui. Outra forma de namoro, com o seu pé apertar o meu pé. O rapaz ia lá e pisava no pé da mocinha de maneira muito delicada. Isso também fazia um furor danado, você faz uma ideia? E eu lembro sempre, né, quando o pessoal for ver novela e tal, ver com espírito crítico, porque beijo de língua, que nem a novela mostra, isso só depois da Segunda Guerra Mundial, graças aos americanos, que introduziram nos hábitos higiênicos do brasileiro a escova e a pasta de dente. Então, antes, era uma coisa bem diferente. Ficar pelado um na frente do outro, nunca. A nudez mais dava medo do que interessava. Hoje em dia fica todo mundo pelado, mas naquela época o bacana era ir tirando a roupa devagarzinho. Era o homem tirar um lacinho atrás do outro, um botãozinho atrás do outro, e os namorados ou casais, né, dormiam juntos com uma camisola aqui até o pé, uma abertura na altura do sexo escrito Deus proteja esse lar. E vem cá, dá para você inserir sua experiência na sua escrita histórica? Lógico. A gente é o que a gente escreve, né? E tudo que eu quero é que o meu leitor tenha tanto prazer de ler quanto eu tenho de escrever. Então, eu gosto tanto de escrever que eu quero que ele sente também, abra o livro e diga, vou viajar, vou com ela. Eu sempre li muito e eu acho que a leitura é fundamental. Eu acho que na escola hoje, o professor ele tem que estender o livro para o aluno, dizendo, olha, eu estou te estendendo aqui um presente com muito amor, né? Leia esse livro com muito amor e ensine alguém a ler com muito amor. E aí a gente vai conseguir mudar esse país. Você pode falar um pouco sobre os seus próximos planos? Tem 2 biografias que eu quero fazer. A primeira é de um cara que eu acho que está muito mal estudado, né, e que é realmente uma figura absolutamente fantástica aqui para nós, que é o José Bonifácio. E outra história interessante, Lande, que eu tenho muita vontade de contar, é o que acontece com a princesa Isabel e com o seu marido depois que eles vão para a Europa. E é uma história muito triste, né? Porque ela acaba perdendo 2 filhos na Primeira Guerra Mundial, mas, ao mesmo tempo, esses garotos, eles viajam, eles vão para a Índia, eles vão para a Ásia, e eles deixaram diários disso tudo. Há um caso interessantíssimo de uma bisneta do Dom Pedro II que acaba num campo de concentração nazista, né? E vira cinzas. Agora, para aquele pessoal cabeça dura, que eu tenho certeza que está assistindo o programa, está gostando, mas insiste em dizer que não gosta de história. Qual é o seu recado? Meu recado é, leia um livro chamado Histórias Íntimas. Esse meu livro vendeu mais de 100 mil exemplares. É sobre a história da sexualidade do brasileiro. Conto tudo, viu, gente? Como é que era, como é que não era, com o que se fazia, quem que era perseguido. Pedofilia existe no Brasil desde o século XVI. São lá os documentos da Inquisição que mostram isso. A homofobia, contra a qual, né, a gente tem que lutar, né, a gente vê que a perseguição aos gays no Brasil é uma coisa muito antiga, muito severa e muito injusta. Então, o livro mostra isso também. As relações sexuais sem higiene, sem banho. Você pode imaginar, sem desodorante íntimo, sem camisinha, o que não dava? Então, tudo isso está lá para quem é cabeça dura, quiser saber como faziam os nossos antepassados. Leiam Histórias Íntimas que vocês vão começar a ler história. Bom, Mary, muitíssimo obrigado. Imagina, uma honra ter você aqui. Prazer estar aqui contigo também, viu? E você, já pensou em qual história quer escrever para sua vida? Estuda! Estuda que faz toda a diferença, tá bom? Até a próxima! Você, no colégio, estudou escravidão. Você sabe que a coisa mais importante para o escravo era quando ele recebia a alforria, que era um papelzinho que dizia, agora você está livre. Você quer ficar livre? Você quer ter a sua alforria? Vai estudar, vai fazer faculdade, vai para o Enem com tudo, né? Queira ser alguém na vida, compra a sua alforria, passando no Enem e fazendo o seu teste com orgulho, com dignidade, com muito interesse.